A paz do Senhor, irmãos, irmãs. Pega a sua Bíblia, por favor. Na primeira carta de João. Lá no finalzinho da Bíblia, perto de Apocalipse. João, no capítulo 3. Eu quero ler os primeiros versículos aqui. A palavra do Senhor nos diz assim: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Amém? Orem por mim, oro por vocês. Pai, nós estamos em Tua presença, Te louvamos, Te agradecemos por essa oportunidade de estarmos na Tua casa, estarmos na Tua presença. A gente vem aqui, Senhor, Te glorificar, Te agradecer, mas também a gente vem buscar do Senhor a orientação pela semana que temos pela frente. Precisamos da Tua bênção, precisamos da Tua presença em nossas vidas, e por isso nós oramos, pedindo que o Senhor nos direcione por meio da Tua palavra, e que o Senhor nos abençoe nessa semana. E para esse instante nós abrimos a Tua palavra, desejosos que o Senhor fale conosco. E a Tua palavra, Senhor, é o alimento espiritual que nós necessitamos. Só que somos falhos, não temos habilidades, capacidade em nós mesmos de compreender a Tua palavra, a Tua mensagem. Nós pedimos que o Senhor ilumine a nossa mente. É obra do Espírito Santo, essa iluminação, que o Senhor nos esclareça, que o Senhor nos dê entendimento, para que nós possamos viver de acordo com a Tua palavra. Abençoa os Teus filhos, Suas filhas, nesse instante, pela Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Vamos falar hoje sobre o admirável amor. Salmos 19, versículo 1, bem conhecido, diz isso: os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento proclama a obra das suas mãos. Que palavra maravilhosa. Você já parou para pensar no tamanho do universo? Você já parou para pensar no seu lugar? Qual é o seu lugar? Qual é o seu tamanho diante desse universo? Quando a gente estuda sobre isso, quando você vai ler sobre isso, você descobre que nós estamos em um planetinha minúsculo. Planetinha azul, que é uma gota num oceano infinito. O planeta Terra é um planetinha pequeno que fica circulando em volta, de uma estrela também considerada minúscula. O Sol é considerado uma pequena estrela. Então a gente mora num planetinha que está em volta de uma estrelinha pequena. A nossa estrela é uma entre 100 bilhões de outras estrelas que compõem a nossa galáxia. Estão acompanhando? Nossa estrela é uma de 100 bilhões de outras estrelas que compõem a nossa galáxia, a Via Láctea. Então a gente é de um planetinha em volta de uma estrelinha pequena chamada Sol, que é uma entre 100 bilhões que forma a nossa galáxia, Via Láctea. A nossa galáxia, por outro lado, é uma entre 200 bilhões de outras galáxias que compõem o universo. Isso é um pouco do universo, e tem algumas teorias que dizem que é possível que exista mais de um universo. Tem teoria sobre universos, mais de um. Qual que é o teu lugar
nesse tamanho todo, nesse lugar todo, né? Então, só para você recapitular do contrário, né? Você mora em um universo, um dos possíveis universos que pode ter, e nesse universo tem 200 bilhões de galáxias. Você mora em uma dessas, que é a Via Láctea. Essa Via Láctea é composta por 100 bilhões de estrelas. Dessas 100 bilhões de estrelas, uma das menores, só uma pequena estrela, é a sua estrela, onde você mora em volta dela, num planetinha chamado planeta Terra. Okay? Quem é você nesse sistema todo? Bom, você é um indivíduo, um só indivíduo, diante de aproximadamente um pouco mais de 7 bilhões de seres humanos, de outros indivíduos. Você é um de 7 bilhões. Né? O detalhe é que nós não somos nem sequer a única espécie desse planeta. O ser humano é uma espécie de 3 milhões de outras espécies catalogadas. Né? Tem um autor que eu gosto de ler, que é o Mário Sérgio Cortella, num livro Qual é a Tua Obra? Ele fala sobre a importância da humildade. Ele diz assim que não faz nenhum sentido o ser humano ser arrogante diante. Ele é minúsculo demais, não faz sentido a arrogância, ensina a humildade. Ele diz que tem muitas pessoas que costumam dizer, sabe com quem você está falando? Aí o Mário Sérgio Cortella, filosoficamente, diz, eu vou te responder, você é um indivíduo entre 7 bilhões de outros no planetinha e conta a mesma história que eu contei aqui para você. Ou seja, você é insignificante. Né? A gente é tão pequeno diante disso. Né? Quando os filósofos e autores usam a questão do tamanho do universo, eles tentam nos falar sobre a humildade. E isso faz sentido, a Bíblia também nos ensina a humildade por esse meio, olhar para o tamanho da obra de Deus e perceber o quanto nós somos pequenos diante da grandeza de Deus. Só que a Bíblia também nos faz ver, por meio do tamanho do universo, também o tamanho da graça de Deus e do amor de Deus por nós. O tamanho do amor de Deus por nós. Eu gosto da palavra lá no Salmo 8, que fala do universo. Salmo 8, versículo 3, o salmista diz assim, quando contemplo os teus céus, obras dos teus dedos, vejo a lua e as estrelas que ali o firmaste, eu pergunto, quem é o homem? Quem é o ser humano? Para que o Senhor se importe com ele. Dizer, quem é o filho do homem? Para que o Senhor se preocupe com ele. Mas esse salmo diz que apesar da nossa insignificância nesse vasto universo do nosso Deus, o nosso Deus se importa conosco. Ele conhece o nosso nome, Ele sabe onde a gente mora. Ele conhece a nossa história, se importa conosco. Esse Salmo 8 diz que, apesar da grandeza, Deus nos criou um pouco menor do que os anjos, e nos deu glória, nos deu bênção, nos deu o privilégio de sermos criados por Ele e dele ter uma história com a gente. A gente vê na imensidão do universo de Deus, o tamanho do nosso Deus e também o tamanho do amor de Deus por nós. Estão me acompanhando? Está tranquilo até aí? Salmo 139, versículo de 1 a 6, foi lido aqui pela Rebeca, no início do culto. Esse salmo, ele também diz isso, né? Sonda-me, ó Deus, o Senhor conhece, o Senhor sabe quem eu sou. E aí ele começa a descrever a grandeza de Deus. Salmo 139 fala da onipotência, da onipresença, da majestade de Deus, e ele fala sobre isso. E ele diz, esse Deus que me cerca por trás e por diante, o Senhor conhece os meus pensamentos, a palavra nem chegou na minha boca e o Senhor já sabe. E aí ele diz lá no versículo 6, ele diz, olha, eu não consigo compreender isso. Esse conhecimento é grande demais para mim. Ou seja, como que um Deus, essa que é a crise do salmista, como que um Deus tão majestoso, tão grandioso, tão poderoso como o nosso Deus, pode nos cercar por trás, por diante, diz ainda põe sobre mim a sua mão. Ele te protege, ele te acompanha, ele se importa com você, com a sua história.
E Ele cuida de você, coloca sobre a sua vida, sobre a sua casa, a bênção dEle, a mão dEle, te protegendo, te abençoando. E aí o salmista diz assim, eu não consigo compreender isso. Como que eu posso entender um Deus tão grandioso? Porque se o universo é tão grande assim, não sei se você conseguiu imaginar. Se o universo é tão grande assim, imagine o tamanho daquele que criou o universo. Deus é infinitamente maior. Esse Deus, que é tão majestoso, tão grande, apesar de toda a sua glória, apesar da agenda que Ele tem, de ser quem Ele é, Ele se importa comigo, Ele se importa com você, Ele se importa com a sua história, Ele sabe o seu nome, Ele sabe aonde você mora, e Ele vai lá na sua casa. É um conhecimento magnífico demais para a gente compreender, mas é fato de que Deus nos ama, que Deus se importa com a gente. Nesta reflexão que eu trago aqui para vocês, a gente vê esse admirável amor de Deus por nós. Se você pudesse olhar no texto que eu li no início, que é na 1 de João, capítulo 3, os versículos, primeiro aqui, os primeiros versículos falam sobre isso. O versículo 1, por exemplo, que diz, olha, vede, que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E ele diz isso, e isso é um fato. Isso é inegável, nós somos filhos de Deus. Eu penso que aqui o apóstolo ele está tendo a mesma admiração dos salmistas. Esse versículo 1, expressa ao mesmo tempo aqui um fascínio, um espanto, uma admiração desse apóstolo. Ele está fascinado pelo grande amor de Deus, que olha para nós, que sem que a gente mereça, sem a gente merecer, sendo nós pequenos, fracos, pecadores, sendo nós como Jacó, como o Edu ministrou aqui para a gente, que luta, né, para se aproximar de Deus, para ser parecido com Deus, mas a gente é falho. Mas apesar, assim, de sermos fracos, de sermos pecadores, esse Deus nos ama. E não só isso, esse Deus não apenas disse que nos ama, Ele diz, não, eu quero mais, eu quero que você vá para a minha casa, eu quero te adotar, você vai ser meu filho, eu quero que você sente a minha mesa e desfrute da minha presença. E por conta disso, de sermos filhos de Deus, isso é uma honra, isso é um privilégio, é isso que Ele está dizendo aqui nessa carta, primeira carta de João, capítulo 3, o versículo 1, e que honra, irmãos, nós somos filhos do rei, você é filha do rei, e por ser filha do rei, você pode entrar na presença dele sem constrangimento, pode entrar na sala do trono, pode ir na presença dele, pode sem medo desfrutar da amizade, desfrutar do carinho, desfrutar do cuidado desse pai, de um pai que deseja se relacionar conosco, um pai que quer andar com o filho, porque esse é Deus. Deus, Ele não é um pai só de nome, que a maioria, muitos pais, né, não a maioria, mas muitos pais, são pais ausentes. Deus é um pai presente, Deus que quer ser nosso amigo, simplesmente porque nos ama. Então essa é a palavra que a gente ministra diante desse texto. Que você que às vezes sente sem valor, que você que às vezes sente sem encontrar seu lugar no mundo, mesmo que você entenda a sua insignificância, entenda que apesar de você ser tão pequeno, você é amado de Deus. Você e sua família, sua casa, são alvos do amor e cuidado de Deus. Isso é fato, isso é verdade. Então eu quero compartilhar com vocês um pouco do que eu refleti nesse capítulo 3. Sobretudo os versículos de 1 a 10,
Se você puder pegar a sua Bíblia aí e olhar, abrir no seu celular, 1 de João, capítulo 3, os versículos de 1 a 10, a gente aprende algumas coisas importantes sobre o amor do Pai, sobre o amor de Deus por nós. E uma primeira coisa que eu aprendo com esse texto é que o amor do Pai, ele pode ser percebido, ele é notável, ele pode ser notado por nós. E aí o versículo 1 diz, vede, que grande amor. Vede que grande amor. Isso aponta para o fato de que qualquer pessoa do mundo pode perceber esse amor. E a razão é bem simples. Por quê? Porque esse amor foi abertamente declarado e poderosamente demonstrado lá na cruz do Calvário, por meio da morte de Jesus. O amor do Pai, nesse sentido, não é apenas um sentimento, é uma ação, não é apenas em palavras. Há aí uma atitude, há uma entrega de Deus por nós. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Paulo escreve dizendo que Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Jesus ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Houve uma entrega de Deus por nós, não uma entrega qualquer, mas uma entrega de si mesmo. E aí isso prova que o amor de Deus não é abstrato, não é oculto. O amor de Deus é concreto, é explícito. Só não vê quem não quer. Só não vê quem não quer. A história de Jesus, o que Ele fez por nós, lá na cruz do Calvário, mas não só isso. O fato que a Bíblia relata para nós, de Deus ter se tornado ser humano, de Deus ter deixado a sua glória, ter se tornado um bebê, ter vivido entre nós, ter andado conosco, ter feito seus milagres, ensinar suas maravilhas. E aqui enfrentou todos os dilemas e dificuldades da vida humana. Ele abriu mão de toda a sua beleza, porque a Bíblia diz que ele não tinha parecer nem formosura. E olhando para ele, nada podíamos ver para que o desejássemos. Mas ele tomou sobre si as nossas dores. A Bíblia diz isso. Que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e que por causa de suas feridas, nós fomos sarados, nós fomos salvos, nós fomos transformados por Deus. E a Bíblia diz que ele foi lá para a cruz do Calvário. Havia um propósito nisso, havia um motivo nisso. A Bíblia diz que o ser humano havia se rebelado contra Deus e que havia trazido para si uma maldição de morte. O ser humano se rebelou contra o seu Pai, se rebelou contra Deus. E sobre o ser humano havia uma maldição de morte, uma condenação sobre os seres humanos, e que a única forma do ser humano ser salvo, do ser humano ser liberto, era por meio do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Por isso que, por causa das feridas dele, nós somos sarados. Ele veio para morrer em nosso lugar, ele veio para ser sacrificado em nosso lugar como um cordeiro, ele veio pagar o preço que era para nós. E ele decidiu isso, ele se colocou nessa posição para nos abençoar. Isso é o Cristo. A Bíblia diz que ele foi como um cordeiro mudo diante dos tosqueadores. O Senhor Jesus foi na cruz, foi para o Calvário sem abrir a sua boca. Jesus podia em qualquer momento, nos instantes de sofrimento, quando ele estava chegando perto da cruz, ele a qualquer instante poderia voltar atrás, ele poderia negar, ele poderia desistir, mas a Bíblia diz que ele não desistiu, ele foi até o fim, lá na cruz do Calvário, ele entregou a sua vida por nós, e essa é a maior prova do amor de Deus, a maior demonstração de que Deus se importa comigo e com você. Por causa do sacrifício de Jesus, a nossa alma foi resgatada do inferno, a nossa alma foi livre da condenação. Jesus veio para que nós tivéssemos vida. Ele veio para que você tenha vida e vida com abundância. Essa é a prova mais escancarada. Por isso, o amor de
de Deus pode ser visto, pode ser, é perceptível. Esse amor também, em segundo lugar, é um amor que pode ser experimentado. Não é algo que você vê apenas, né? Não é algo que você, uma comida, uma coisa que você pode contemplar e dizer, olha, eu sei que existe, eu estou vendo, mas é inacessível, eu não posso tocar, eu não posso conhecer. Não, a Bíblia diz que o amor de Deus pode ser experimentado. Ele é experiencial, ele pode ser vivido, vivenciado por nós. O versículo 1 diz que o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. O versículo 6, nessa relação, nessa ideia, diz que todo aquele que permanece nele não vive uma vida de pecado, todo aquele que vive pecando é porque não o conheceu, não o conheceu. Então, nesses dois versículos que eu cito aqui para vocês, o versículo 1, o versículo 6, aparece várias vezes o verbo conhecer. Aqui aparece 3 vezes. Mas se você ler o capítulo inteiro, esse verbo vai aparecer mais vezes, pelo menos mais 4 vezes. É um verbo importante, é uma ideia que o texto deseja nos ensinar. E a pergunta que a gente pode fazer aqui, sendo citado aqui pelo menos 6 vezes nesse capítulo, o que o Espírito Santo quer nos ensinar? O que significa essa ideia do conhecer? A palavra aqui conhecer vem de um termo, gnosko, refere-se à ideia de um conhecimento experimental. Existem outras formas, por exemplo, o conhecimento pela leitura, o conhecimento por ouvir falar, são formas de conhecimento, mas essa forma de conhecimento, dito aqui no texto, é uma forma específica, é a forma experiencial, experimental de conhecimento. Ou seja, essa ideia não é que é um conhecimento inato, um saber que nós nascemos com isso, mas é algo que nós vamos conhecendo por meio da caminhada, por meio da experiência. E isso, o que está querendo nos ensinar, traduzindo aqui? Está dizendo para nós que o amor de Deus, ele só pode ser conhecido por meio da comunhão, por meio da convivência com Ele. Nós só conhecemos o amor do Pai quando o experimentamos na nossa existência, na nossa vida. Nós só podemos conhecer a Deus desfrutando dessa comunhão com Ele, a caminhada com Ele. O que é comunhão com Deus, que a gente sempre fala? Comunhão tem a ver com proximidade, se aproximar de Deus, com comunidade, ter algo comum com alguém, ou sobretudo sobre intimidade, ter intimidade com Deus. Isso tem a ver com comunhão, mas na carta aqui de João, sobretudo essa primeira carta, ele traz uma ideia, além dessas ideias sobre comunhão, que é convivência, proximidade, intimidade, ele traz uma ideia a mais sobre comunhão. Ele associa também a ideia de caminhar ou de andar junto, sabe? Comunhão é andar junto com alguém, é viver junto com alguém próximo, né? E ter essa comunhão. Tem a ver também com sentar na mesa e comer junto, né? O sentido dessa palavra é esse. Mas, sobretudo, aqui nessa carta, comunhão tem a ver com caminhar, andar junto, né? Estar numa caminhada com alguém, né? Numa jornada da vida com alguém. Essa é a ideia. Isso se você ler a carta e prestar atenção nisso, você vai ver isso, né? Temos comunhão quando andamos. Um desses textos, se você quiser conferir aí, no primeiro capítulo dessa carta, o capítulo 1, versículo 7, quando ele diz claramente assim, ó: se, porém, andarmos na luz, a ideia do andar, temos comunhão. Se a gente anda, né, em conformidade, anda junto com Deus, tem proximidade com Ele, isso a gente então tem comunhão. Andar e comunhão. Então, comunhão com Deus é andar com Deus, no sentido de amizade, até no sentido de discipulado, de aprendizado na vida com Ele. E tem essa expressão que aparece muito no Antigo Testamento, né? De homens que andaram com Deus. É o caso, por exemplo, de Noé.
Noé andava com Deus. Adão andava com Deus, né? O primeiro que se fala. Adão andava com Deus na viração do dia. E todo dia ele se encontrava com Deus, que Deus ia no jardim e eles conversavam. Enoque, a diaconisa está lembrando ali. Enoque, Gênesis capítulo 5, versículo 24, diz que tinha um homem chamado Enoque, e esse homem andava com Deus, e um dia ele andava com Deus, que um dia Deus tomou ele para si, né? Deus tomou ele, estava andando com Deus, e um dia Deus falou, não, vamos para minha casa, né? Vem ficar comigo. Era alguém que era amigo de Deus, essa ideia de amizade. Sabe, Noé, capítulo 6 de Gênesis, o versículo 9, fala de homens que andavam com Deus. Essa semana a gente está meditando sobre Jacó, né? Semana passada a gente estudou sobre Abraão. Abraão é impressionante. Abraão é chamado pai na fé. É um homem de muita fé, um homem que... na semana, não sei se você conseguiu acompanhar todas as orações dessa semana, mas a gente aprendeu, por exemplo, que Abraão ele não era perfeito, ele era um homem cheio de falhas, pecado, ele era de uma família idólatra, mas Deus, pela graça, o chamou e convidou, vem caminhar comigo, anda na minha presença. E à medida que ele andava com Deus, ia estabelecendo uma amizade, uma proximidade de Deus com ele. Deus falou, olha, Deus coloca apelido em Abraão, né? Deus falou, eu não vou te chamar mais assim, eu vou te chamar com outro nome agora. E ele começa a conversar com Deus, e Deus começa a contar segredos para ele, em sonhos, em visões. Isso é andar com Deus. Isso é ter comunhão com Deus. Abraão é um exemplo disso. Numa desses dias, acho que não sei se foi da quarta-feira, que falava de uma oração que Abraão faz, quando Deus chega para ele e conversa com um amigo, né? Como amigos. Deus chega para ele e diz, olha, tem 2 cidades que eu vou ter que destruir. Quer dizer, Deus não tem que dar satisfação a ninguém, né? Mas Deus decidiu falar isso para o amigo dele. Diz, olha, eu tenho 2 cidades que estão... E aí Abraão começa a interceder por aquela cidade. Dizer, Senhor, não destrói não, né? E ele começa a conversar. E a conversa de Deus com Abraão é interessante. Com Abraão fala assim, ó, pai, se tiver lá 50 pessoas, tem jeito do senhor não... tiver 50 salvos lá, tem jeito do senhor não destruir a cidade? Olha, se tiver... Aí ele percebe que Deus mostra para ele que não tem 50 salvos. Aí ele diz, olha, então faz assim, olha, não leva mal o meu atrevimento. Ele fala assim para Deus. Me considera e me perdoa, mas eu vou se faltar 5 desses 50, tiver 45, aí ele começa a negociar com Deus, um diálogo longo com Deus. E aí, quando eu estava pensando nisso, eu fiquei imaginando assim, muito parecido comigo e com o Enzo. Abraão e Enzo, no caso, né? O Enzo fica negociando comigo, com essa proximidade, papai, por favor... Abraão, assim com Deus, nessa intimidade, nessa proximidade, é isso que Deus deseja para nós que somos os seus filhos. E Ele está dizendo, eu amo vocês, e eu quero que vocês experimentem desse amor por meio da comunhão, da amizade. Andar com Deus é isso, andar com Deus tem a ver com andar em santidade, porque Ele é santo, por isso que quem anda na luz anda com Deus, né? Porque Deus é luz. Quem anda em amor, anda com Deus, porque Deus é amor. Então, trata-se de um processo de convivência e amizade com o Senhor. Andar com Deus significa conhecê-lo. Conhecer a Deus significa amá-lo. Amá-lo significa ouvir sua voz. Ouvir significa, sobretudo, obedecer ao Senhor. Obedecer ao Senhor. Formas práticas da gente ter essa comunhão, da gente desfrutar desse amor de Deus na nossa vida. Por exemplo, a adoração, quando a gente está aqui na igreja adorando, cultuando ao Senhor. A leitura da palavra. Eu quando leio a Bíblia, eu fico impressionado, assim, detalhes que eu não percebo quando faço uma leitura rápida e quando detenho a meditar como essa história que eu contei aqui para vocês, imaginando Abraão conversando com Deus, como fosse uma criança conversando com o pai. São coisas assim que nós vamos conhecendo a Deus, entendendo as coisas de Deus, e isso é maravilhoso. Então, o que eu quero dizer é que só é possível
conhecer a Deus na caminhada, no caminhar com Ele, é na caminhada que a gente reconhece. Pastor Efraim pregou esses dias sobre os discípulos no caminho de Emaús, né, pastor? Foi o senhor, não foi? Pregou sobre os discípulos no caminho de Emaús. É interessante que eles estão na caminhada e não estão percebendo. Mas na caminhada, Deus vai se revelando para eles. Jesus vai se mostrando para ele. Isso é muito significativo. E a vida cristã é uma caminhada, que à medida que a gente anda com Deus, e se aproxima, e se aperfeiçoa na amizade com Ele, nós vamos tendo cada vez mais comunhão com o nosso Deus. E aí eu pergunto, como que está a sua comunhão com o seu Pai do céu? Como que está a sua amizade com Deus? Você tem experimentado, vivenciado esse amor na sua vida? Sabe, na oração, no culto, você tem visto o amor de Deus quando você ora? Busque isso, busque conhecer, busque experimentar essa presença de Deus na sua vida. Essa palavra que nós lemos aqui mostra isso, que o amor de Deus ele pode ser experimentado por nós, nessa caminhada. E também essa palavra nos ensina que o amor de Deus, ele pode ser correspondido também por nós. Que é um fato do texto aqui. Claro, é óbvio que jamais a gente conseguirá pagar a Deus por tudo que Ele fez por nós. Essa é uma tentativa inútil. Compensar a Deus pelo que Ele fez por nós. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer é que diante de tudo que Deus fez por nós, não há nada mais honesto da nossa parte do que a gente dizer assim, puxa, se Deus fez isso por mim, eu quero fazer algo por Ele. Eu quero fazer algo para Ele. O apóstolo Paulo, em todas as cartas, dá essa ideia. Ele mostra o que Cristo fez por nós. A primeira parte de toda a carta do apóstolo Paulo, ele faz isso. E na segunda parte da carta, ele sempre diz assim, e agora o que eu posso fazer para Cristo? O que Cristo espera de mim? Romanos 12, por exemplo, é um exemplo claro disso. Romanos 12, depois ele fazer uma exposição do Evangelho e mostrar o quanto Jesus fez por nós e o que Ele fez por nós na cruz do Calvário, ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, então eu peço, pelo amor de Deus, ofereçam a vida de vocês para Deus, entregue a vida de vocês para Jesus, porque esse é o culto verdadeiro que vocês prestam. Comecem a viver, se Jesus morreu por você, não há nada mais correto da sua parte do que você viver para Ele. Essa é a palavra. Então, além de você perceber, de você experimentar o amor de Deus, você pode também tentar corresponder a esse amor. De que maneira? De que maneira? Como que esse texto ensina que nós podemos corresponder ao amor de Deus? Esse texto diz que nós fazemos isso obedecendo a palavra dEle, obedecendo aos mandamentos dEle, buscando fazer a vontade dEle. E a Bíblia é clara nisso, diz que a obediência é a marca dos filhos de Deus, como também a rebeldia e a desobediência é a marca dos filhos do diabo. Os versículos 4, 5, 6, se você olhar aí na sua Bíblia, você vai ver isso. Mostra essa situação e essa diferença entre os filhos de Deus e os filhos do mal, e aqueles que recusam ser filhos de Deus. O versículo 4, por exemplo, diz que todo aquele que pratica pecado transgride a lei, que de fato, o pecado é a transgressão da lei. Então ele fala aqui sobre o pecado, que a gente deve evitar o pecado, que a gente, para agradar a Deus, a gente deve buscar viver uma vida de santidade. Usa essa palavra pecado. O que é pecado? Geralmente se define o pecado, até no sentido da palavra, pode significar tão somente errar o alvo. Essa ideia dos gregos antigos, quando falavam do pecado, hamartia, errar o alvo. E quando fala em errar o alvo, pode indicar assim, um deslize, um equívoco, algo que você comete sem perceber, involuntário. E essa é uma ideia simplória sobre o pecado, que não é verdade. O pecado é muito mais do que isso, né? Isso era a ideia grega, e não uma ideia bíblica do que é pecado. Tem muitas pessoas que tratam a relação com Deus e a questão da santidade e a questão de não pecar como se fosse isso, né? Um deslize,
um de qualquer jeito. Deus perdoa mesmo, então eu vou viver a vida assim, né? Usando a graça como pretexto. Quantas pessoas vivem assim? Está errado. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que o pecado é algo muito, mas muito sério. Tão sério, que para resolver esse problema foi necessário que Jesus morresse na cruz. Para nos resgatar da vida equivocada que a gente vive no passado, foi necessário que Deus nos comprasse de novo para eles, porque nós éramos escravos do pecado. Foi necessário a morte de Cristo na cruz. Então, pecado é algo muito mais sério do que isso. Pecado, nesse sentido, é insistir a fazer sua própria vontade, a cumprir os seus desejos, a fazer tudo aquilo que dá na sua cabeça, e fazer aquilo que você quer, e não aquilo que Deus deseja, e que é contrário à vontade de Deus. Isso é pecado. Aquilo que a Bíblia apresenta para nós, como a vontade de Deus para a nossa vida, né, por meio da sua lei, e a gente diz, eu não vou viver assim, eu vou viver do meu jeito, da forma que eu quero, porque eu que mando em mim. Quando nós estamos fazendo assim, nós estamos em rebeldia contra o Senhor. E esse não pode ser um estilo de vida daqueles que foram salvos pelo Senhor Jesus, né? Quando a gente observa, por exemplo, o que a Bíblia fala sobre a lei, o que a Bíblia fala sobre os 10 mandamentos, a Bíblia nos ensina que o resumo da lei é o amor. A essência da lei é o amor. Por isso, os 10 mandamentos podem ser resumidos em 2. Amar a Deus e amar o próximo, né? Paulo, em Romanos 13, diz que o cumprimento da lei, o resumo da lei, é o amor. De fato, tudo aquilo que Deus pede para nós fazermos, o que a Bíblia nos incentiva a fazer, ou o que a Bíblia pede para nós, é uma demonstração do amor de Deus por nós. É como aquele pai que pede para o filho não brincar com fogo, por exemplo. Não faça isso. Isso não é um ato do pai querer o mal do filho. Não, é uma prova de que o pai ama todos os mandamentos de Deus. É uma maneira de Deus cuidar da gente e Deus demonstrar carinho por nós. Mas nós que somos rebeldes não entendemos isso. Aí agimos como filho pródigo, com rebeldia, sem entender o amor do Pai por nós. O que é pecado? Em resumo, assim. Pecado é quando nós deixamos de amar a Deus sobre todas as coisas. Todo pecado tem definição essa ideia. Pensa em qualquer pecado que você imaginar, que você sabe que é pecado. O que isso em essência quer dizer? Significa que você colocou alguma coisa no lugar de Deus. E que você colocou Deus em segundo plano, e colocou outra coisa, e amou outra coisa, ou amou um ato, ou amou algo, colocando no lugar de Deus. Por isso Deus nos convida a demonstrar esse amor, a procurar corresponder esse amor por meio da obediência. O versículo 9 diz assim, que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, pois quem permanece nele tem a semente divina. Isso é importante a gente ler essas palavras e entender, né? Não significa que quem é cristão não vai pecar nunca, não é isso. Quando diz aqui não vive em pecado, não significa que você não vai pecar nunca, que você não vai cometer um erro. Significa que quem ama Jesus não faz do pecado um hábito, uma vida errada, uma vida corrupta, como um hábito da sua vida, não como uma prática contínua, habitual. Não faz do pecado, da vida errada, das coisas que desagradam a Deus como algo habitual. Não, porque quem olhou para a cruz, entendeu a cruz. Quem contemplou Cristo e o que Ele fez por nós. Quem entendeu que isso é a maior demonstração do amor dEle. Quem experimenta esse amor na sua vida, não deseja de forma alguma contrariar esse amor. Quando a gente ama de fato, quando a gente ama aquela moça, quando você ama aquele rapaz,
você faz de tudo para tentar agradar aquela pessoa. Se você ama seu esposo, se você ama a sua esposa, se de fato há amor nisso, você vai buscar agradar. Assim também na relação dos filhos de Deus com Deus. Se nós amamos o nosso Deus, nós vamos buscar a obediência. E isso é fato. A Bíblia diz que isso é algo natural em nós. Não pode ser algo por medo, por repressão, por medo da morte. Na verdade, nós precisamos obedecer ao Senhor como meio, como demonstração de amor e gratidão do que Ele fez por nós. Amém? Que Deus nos abençoe nessa palavra, nessa ideia. Essa palavra que eu trago aqui para vocês mostra algo extraordinário como prova desse amor de Deus por nós. Coisa maravilhosa. Esse texto que nós lemos mostra o espanto do apóstolo João, dizendo: Deus nos ama, e que grande amor é esse. E esse amor é tão grande que Ele foi capaz de nos tornar filhos dele, nos adotou. Irmãos, quero que você pense nisso, que ser filho de Deus, ser filha de Deus, é algo extraordinário. Que há muitos benefícios nisso, que é uma bênção que Deus tem nos concedido, que Deus tem nos dado. O Salmo 139, que foi lido no início, fala sobre isso. Que Ele cuida de nós, Ele nos cerca, Ele nos abençoa. A gente desfruta desse amor, desse cuidado na nossa vida. Claro que há benefícios, que há herança, que é o nosso nome escrito no livro da vida, é da gente poder chamar Deus de Pai, da gente poder entrar na sala do trono, falar das nossas aflições, falar das nossas lutas e ter o cuidado, o amor, a herança, tudo de bom que Ele tem para nos dar. Mas claro, que ser filho também tem responsabilidades. Também exige de nós um compromisso. Há benefícios, mas também há responsabilidade. Nós precisamos procurar honrar o nosso pai. Assim como há o mandamento, honra o pai e a mãe, Deus é o nosso pai, nós devemos honrar. Nós devemos buscar ser imitador do nosso pai. Nós precisamos andar na luz, porque o nosso pai é da luz, ele não é das trevas. Nós precisamos ser filhos obedientes, como o apóstolo Pedro escreveu, dizendo: vocês precisam ser filhos obedientes, porque seu Deus é santo, seu pai é santo, e Ele quer de vocês isso, essa santidade. Mas essa que é a graça, irmãos. Tudo que a gente faz é porque esse pai nos amou primeiro. Na carta de João ele diz que tudo que nós fazemos por amor a Ele, é porque Ele nos amou primeiro. E isso é maravilhoso. E essa é a base da nossa relação com Deus. Não pode ser outra coisa. A base de tudo é o amor. O amor é a essência dessa comunhão. O Pai nos ama e quer andar conosco. E nós, quando olhamos para a cruz, quando contemplamos o amor sublime de Deus, devemos ficar deslumbrados, como o pastor Edu pregou ontem aqui, né? Deslumbrados por esse amor, buscando viver em gratidão, buscando agradar a Deus, buscando corresponder esse amor de Deus por nós. Eu quero orar.